Eu quero convidar a todos os ouvintes desse canal que seja bem-vindo ao canal Carta Aberta com Deus. Por que eu dei este título para este canal? Porque a Bíblia é uma carta de Deus para tirar do homem as dúvidas. Eu tenho encontrado muitas das vezes pessoas e vejo muitas vezes pessoas de faculdade, pessoas que têm grandes conhecimentos e chega a falar claramente às vezes nas redes sociais: todos somos filhos de Deus. E eu quero fazer uma declaração dentro das Escrituras Sagradas. E para ser filho de Deus, precisa passar por um processo. E este processo é muito claro. É muito claro este processo que nós precisamos ouvir e procurar entender. Eu tenho cansado de ouvir falar em avivamento. Mas o que é avivamento? O que é que nós pensamos e temos a ideia do que é o avivamento? Avivamento está falando de vida. Vidas que realmente possa ser aquela vida de convicção. Que na realidade, avivamento é algo muito importante, esta colocação. É de alguém que está vivo, de alguém que está realmente atento às coisas, os acontecimentos. E o que eu vejo muitas das vezes dentro desta colocação é que as pessoas muitas vezes falam as coisas sem entender o que está falando, o que está comentando. Avivamento é conhecimento, é você estudar e procurar discernir o que a Bíblia principalmente está falando. Você, quando estuda um livro, o que você faz? Você vai buscar a discernir a história daquele livro, o fundamento daquele livro, não é verdade? Para você entender aquele livro, porque se houver alguma pergunta na escola, seja lá onde for, você tem que ter o fundamento dele para você responder aquela pergunta e discernir realmente a verdade do que está falando. E esse tema, esse título que eu dei para esse canal, está falando da carta de Deus, da carta do Deus vivo, eterno, que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Lá no Salmo 119, versículo 160, diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, as Escrituras Sagradas é um livro que fala a verdade. Só que nós precisamos estudar e assimilar o que estamos estudando. Nós temos um versículo básico que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que o Senhor Deus falando com Jeremias diz: olha, Jeremias, antes de você existir, antes de você nascer, antes de você ser gerado, eu já te conhecia. Aí você vai parar e pensar assim: peraí, mas Deus já conhecia Jeremias antes dele existir? Sim, porque ele é onisciente, ele é o dono da ciência, ele é o dono do conhecimento, ele sabe todas as coisas. Tudo que você imaginar na sua mente, o Senhor Deus já está sabendo o que está na sua mente e também no seu coração. Isto é muito interessante. Voltando
o assunto que eu queria falar a respeito de filho, que eu posso colocar um tema, filho de Deus. Outros dias atrás eu estava evangelizando na rua e uma senhora chegou e falou para mim assim: mas todos somos filhos de Deus. Eu falei: não, todos não. Aí ela fechou a cara para mim. Eu falei: se eu provar dentro das Escrituras Sagradas que nem todos são filhos de Deus, que para ser filho do Senhor Deus tem que passar por um processo. Aí ela se cortou toda, saiu fora e não quis ter realmente a resposta. Então o que essa pessoa quis dizer? Ela continuou com aquela dúvida no seu coração que ela era filha de Deus. Mas para sermos filhos do Senhor Deus, tem um processo que nós precisamos ouvir, entender e compreender. E eu quero deixar bem claro nesta mensagem algo muito importante para que você, ouvinte deste canal, para você, ouvinte da palavra do Senhor Deus, não esteja na igreja muitas das vezes por interesse pessoal, mas esteja por um grande interesse importante, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos garantiu que aquele que faz a vontade do seu Pai é seu irmão, é sua mãe, é suas irmãs. Está lá está no capítulo 12 de Mateus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele fez essa grande declaração. Ali a partir do versículo 16, se vocês lerem aquele texto ali, até o versículo 46, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma grande declaração. Ele estava em reunião com os seus discípulos e chegou alguém nele e falou assim: mestre, a sua mãe e seus irmãos querem falar com o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo olhou e falou para ele assim: mas quem são meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: são vós que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Pai, que grande revelação do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas e a consideração que Ele tem pelos seus discípulos, que nós somos os discípulos do Senhor, que nós somos aprendiz do Senhor. Ele é o nosso professor, Ele é o autor da nossa vida, Ele é o autor da Bíblia, Ele é o autor das Escrituras, e nós temos que aprender com o Senhor. Porque o que é feito, formado com as suas mãos, é criatura do Senhor, não é filho. Eu vou declarar o texto para você, que você pode ler na sua casa. Está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O que é que está escrito lá? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está vendo a grande declaração do próprio Deus? Façamos. Aquilo que é feito, é formado com as suas mãos, é criado por Ele, foi formado por Ele, não é filho. Ele é o Criador, porque é Ele que criou, e foi Ele que na sua onisciência formou o homem do pó da terra, que está lá no capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. Ali está a grande declaração do Senhor. O homem foi feito alma vivente do pó da terra, e nós todos herdamos esta herança do nosso primeiro pai, que foi Adão. Não tem para onde queremos fugir desta realidade. Aí você pode pensar assim: ah, mas por que os crentes falam que são filhos de Deus, que só eles vão para o céu? Nós vamos entrar nesse assunto. E é muito claro as Escrituras Sagradas. Ela tem pergunta, ela tem resposta, e ela tira as suas dúvidas. Então, para nós, para ser filho do nosso Deus, nós vamos olhar aqui em João, capítulo 1, versículo, vamos ler do versículo 11 ao versículo 13 de João. Aliás, até o versículo 14. Diz assim: veio para os que era seu, e os seus não receberam. Quem era esses seus?
De quem que o texto aqui está falando? Está falando de Israel, da nação de Israel. O Senhor Jesus Cristo veio para a nação de Israel. Agora veja o versículo 12. Não, o mesmo versículo ainda. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Eles não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como o Messias, o prometido do Senhor Deus. Aí é onde entra o processo nosso, para que nós possamos realmente ter a convicção da nossa salvação e sermos filhos do nosso Deus. E além de Ele nos tratar de filho, Ele nos trata de ovelha do seu pasto. Por que ovelha? Porque a ovelha é um animal sensível, é um animal dócil, é um animal que sente aquela... É um animal que sente dor e não berra, não reclama. É por isso que nós somos tratados de ovelha. E veja bem o versículo 12, diz assim: mas, olha a condição, presta bem atenção no texto. Quando lermos o texto, precisamos assimilar o texto e observar o que o texto está falando, para não sairmos falando besteira. Mas a todos, olha só, está no plural, a todos quantos, plural, receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aos que crêem no seu nome. Ah, mas eu creio em Deus. Mas você crê como as regras das Escrituras Sagradas, ou você crê como o mundo crê? Isso não é crença. A crença é aquela que nós cremos e temos e recebemos as Escrituras Sagradas como o nosso livro de regra, fé e prática. Este é o crer que as Escrituras nos ensina, nos dá a direção. Crer como as Escrituras nos ensina. Não é crer como o mundo crê, porque todo o mundo crê. Você chega em qualquer pessoa por aí, aquele que fez tantas coisas muitas vezes, mas você crê em Deus? Creio. Quantos esposos não matou as esposas? Esposa matando esposo. E se você chegar e perguntar para ele, você crê em Deus? Creio. Mas e cadê as regras das Escrituras Sagradas? Não tem. Não tem o conhecimento, não tem o discernimento da palavra do Senhor Deus. Não chegou a ser lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode perguntar para mim, mas irmão, mas essas pessoas podem ser salvas? Pode sim, senhor. E vou provar para você que ele pode ser salvo. Lembra, vou refrescar sua mente. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado? Ele foi crucificado no meio de quantos? 2 ladrões, 2 bandidos, 2 assassinos, 2 homens maus. Certo? É só olhar no capítulo 23 de Lucas e estudar que você vai ver lá o que eu estou falando. Ele foi crucificado no meio dos 2. Teve um que blasfemou, mas teve um que se arrependeu. E o que foi que ele falou para o Senhor Jesus Cristo? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele? Hoje tu estarás no paraíso comigo. Você está vendo a diferença? Quando nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos ao Senhor, Ele é justo e é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ali o texto está declaradamente que ali há uma restauração para aquele que acha que tudo está acabado. Não, não está acabado. Vamos acordar e vamos se despertar, vamos voltar para as Escrituras Sagradas, porque muitas das vezes as Escrituras Sagradas estão sendo esquecidas. Ela não está sendo muitas vezes pregada, muitas das vezes, como deveria ser pregada. Tirar as pessoas da porta do inferno. Um dia eu fui fazer uma visita e
justamente cheguei numa casa, é interessante, né? E essa casa, eu cheguei lá, quando eu cheguei, encontrei o dono da casa, eu conheci o dono da casa. Eu falei, eu conheço o senhor. Ele falou, também eu te conheço. Ele falou, mas da onde você conhece? Eu falei para ele, da porta do inferno. Quase que ele desmaia. Os pessoal que estavam dentro de casa quase desmaiou com a minha resposta. Porque o que é que você encontra, meu irmão, ouvinte da palavra do Senhor Deus, em lugar indevido, em lugar insuficiente de que você esteja realmente, muitas das vezes em locais que não cabe que você, sendo uma pessoa que quer realmente ter um bom procedimento, está em locais desnecessários, que são esses locais que são a porta do inferno. Não adianta querer reclamar, achar que eu estou errado. As escrituras estão falando aqui, ó. Filho é aquele que realmente confessa ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, e Ele vai te confessar também como irmão em Cristo Jesus diante do seu Pai, que está no céu. Voltando ao texto, vamos ler mais uma vez o versículo 12, para nós não esquecer e não tirar das nossas mentes a base central da nossa salvação, que é o crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está vendo aqui o processo que nós passamos, que nós nascemos através da fé. Nós somos justificados através da nossa fé, da nossa convicção, que façamos diante dos homens, descemos-se as águas, participamos da ceia do Senhor, que significa comunhão, participamos dos cultos de adoração ao Senhor. Quando nós passamos a participar de tudo isso, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 19, quando o Senhor Jesus Cristo falou para o seu discípulo, e eu te darei a chave do reino, e tudo que ligares do céu está ligado na terra, e o que estiver desligado na terra está desligado do céu. Você está ligado ao corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ou está desligado do corpo de Cristo Jesus? Porque ele disse lá em João capítulo 15, versículo 1, ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vós sois os galhos da videira que está enxertado nesta videira verdadeira, que é a pedra de esquina, que é a coluna, que é a fonte da salvação, a fonte da água viva, onde a luz resplandece nos nossos corações, e que nós possamos realmente ser um instrumento vivo nas mãos do nosso Deus, que o mundo possa olhar nas nossas vidas como pregadores, como ouvintes da palavra do Senhor Deus, e sentir, o mundo tem que sentir nas nossas vidas a presença do Senhor Deus. Que o Senhor Deus esteja falando grandemente aos seus corações, ouvintes da palavra do Senhor. O versículo 14, para nós fechar, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e de verdade. Eu quero citar mais uma vez aquele versículo do Salmo 160, versículo 119, versículo 160. É um texto chave a respeito da palavra do Senhor Deus. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Tudo que o Senhor Deus falou no princípio aconteceu. Quando ele disse, ele começou a sua criação, ele disse, haja luz e houve luz. Aquela luz ali está representando ao seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E mais para frente, você vai discorrendo o texto, você vai começando a entender realmente a sua criação, a sua formação, e você começa realmente a entender este Deus que é eterno,
Esse Deus que é ouvinte, Ele ouve as nossas palavras. Está lá em Isaías 59, versículo 1. As mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados que não possa nos ouvir. Que o Senhor Deus esteja abrindo as nossas mentes e o nosso entendimento para que nós possamos realmente entender e compreender o plano de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma pregação e agradecer ao Senhor Deus no finalzinho. E a outra primeiro? Ô Lelo, não apagou aqui não, filho.